Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lucas Canavarro. Se você tá nesse canal aqui, já faz o quê? Já se inscreve no canal, deixa aquele like. Aquele like maroto, galera. E hoje, galera, tô aqui com o meu amigo de infância, o Rodrigo, mano. Fala aí, Rodrigo, como é que você tá, moleque? Só de boa? De boa, e você? De boa, moleque. E aqui é o seguinte, galera, a gente tá começando um quadro novo aqui no canal, que é o quadro Ensinando... Como é que é o quadro mesmo? Pegando as dúvidas... Não, como é que é? Bom, galera, então eu tô aqui com ele. Ele é um recém-investidor, ele começou a investir faz 5 meses. Se apresenta aí pra galera, moleque. Meu nome é Rodrigo Calais, tenho 22 anos. Comecei a investir faz uns 5 meses. Top, mano, top. E é isso, galera. Hoje a gente vai aqui saber quais eram as dúvidas dele no começo, né? Muito interessante pra quem tá começando a investir, saber quais são as dúvidas, como que eu começo ali, sempre tem aquelas duvidazinhas ali que fica na sua cabeça. Então ele vai contar aqui pra gente hoje quais foram as maiores dúvidas, né? A gente separou 7 dúvidas dele aqui pra gente confabular com vocês hoje. Então, qual era a sua primeira grande dúvida, mano? Fala aí pra gente. Primeira dúvida, logo que eu comecei a pensar em investimento, né? O que são os investimentos? Você já tinha ouvido falar em investimentos antes disso? Como que foi? Como que você conheceu? Conheci pelo seu Instagram. No... Você começou a postar sobre esses tópicos. Top. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso, nunca tinha visto sobre. E com os seus posts eu comecei a me interessar sobre. Ficou intrigado, né, mano? Investimento intriga mesmo, galera. Quando você vê ali o dinheirinho multiplicando, você fala, tem coisa aí. Da hora, mano, da hora. Então, ó, ele falou aqui, o que são investimentos, né? Era uma dúvida dele no começo. Galera, investimentos nada mais é do que um jeito de você comprar empreendimentos. O que são empreendimentos? Pode ser um empréstimo que você dá para alguém, cobrando juros, né? No caso das rendas fixas, a própria poupança que muitos de vocês investem é um tipo de renda fixa. Você está emprestando para o banco usa esse dinheiro para quê? Para emprestar para outras pessoas que estão fazendo financiamento, cheque especial, consignado, enfim, né? Todos esses tipos de dívidas, o banco empresta para essas pessoas, cobra juros dela e te paga um pouco justamente por você ter emprestado. Então, a poupança é um tipo de investimento, né? Aqui usei a poupança só para dar o exemplo, não estou recomendando poupança para ninguém, porque é um dos piores investimentos que tem. Mas enfim, o investimento é você emprestar dinheiro cobrando juros ou você comprar participações em empreendimentos. Pode ser imóveis, pode ser empresas, pode ser commodities, né? O que são commodities? São petróleo, milho, soja, trigo, cacau, tem um monte de tipo de commodity, mas a grande maioria de nós negocia o quê? Ações, fundos imobiliários, renda fixa, né? Tesouro direto e fundos, algumas pessoas aí também. Então, investimentos, na verdade, são ativos, né? São ativos que te geram renda, né? Ativos justamente porque geram renda. Passivos são que consomem sua renda. Um financiamento que você faz, por exemplo, é um passivo, né? Então, na verdade, o ativo ali, o fundo imobiliário, tá te gerando renda, porque tem um imóvel por trás daquele fundo imobiliário que te paga aluguel e você recebe o dinheiro. Então, na verdade, você vai construindo seus investimentos e aquilo ali vai gerar uma renda futura para você. No começo, vai parecer pouco. Só que conforme você vai construindo, aquilo vai virando uma bola de neve absurda. Quando você vê, você está ganhando R$500 por mês, 700, 1.000, 1.500. Aí sim, começa a virar uma bola de neve da hora. Top, né, mano? Top demais. Top, mano. Segunda pergunta, galera. Manda aí, mano. Bom, segunda pergunta foi... Dá pra investir com pouco? Com pouco, mano. Dá pra investir. Será que dá pra investir com pouco, galera? Com 10 reaisinho. 10 reaisinho? Dá, galera. Dá pra começar a investir com pouco, sim. A gente tem diversos tipos de ativos, tanto conservadores quanto agressivos, né? Quando eu falo conservador e agressivo, é basicamente a classe de risco dele. Se ele flutua demais de preço ou não. A gente tem, por exemplo, o Tesouro IPCA. Tesouro IPCA, basicamente, é um título público, é como se fosse uma renda fixa, que você compra ali por R$30, tá? O Tesouro IPCA, e ele vai basicamente acompanhar a flutuação da inflação. Então, conforme a inflação vai subindo, ele vai acompanhando. Dá para você entrar com R$30 nisso aqui. Como que você entra? Vai ser uma das perguntas dele. Segura aí que vocês vão ver essa pergunta dele. Mas enfim, esse é um tipo de título conservador, se você carregar até o vencimento, que vai te custar R$30 para você entrar nele. Então, dá para você começar com pouco. Isso é um tipo de renda fixa. Dá para você ir também para investimentos de renda variável com pouco, né? A gente tem fundos imobiliários, que você está comprando participações em imóveis, pode ser imóveis corporativos, lajes logísticas, galpões, hotéis, hospital, tem uma série de coisas que dá para você comprar com fundos imobiliários, e um desses fundos imobiliários dá para você comprar
por R$ 4,90 na cotação de hoje, 17/12/2019, que é o FLMA 11, tá? Não é uma recomendação, não compre esse negócio sem estudar, pelo amor de Deus. E basicamente ele custa R$ 4,90, velho. Dá pra você comprar uma cotinha ali, chama cota, né, quando a gente fala de fundos imobiliários, custa R$ 4,90, velho. Então dá pra você ir lá, pá, comprar uma cotinha. Claro, você vai receber migalha porque você investiu R$ 4,90. Você não vai esperar milagre de você ter investido R$ 4,90. Porém, é muito mais vantajoso do que imóveis convencionais. Imóveis normais, eles pagam na casa ali de 0,35% ao mês até 0,4% ao mês de aluguel, né? Vamos supor que o imóvel custa R$ 400 mil. Se a gente for fazer o cálculo aqui, ó, vou fazer por trás aqui, ó. Um imóvel de R$ 400 mil pagando 0,35% ao mês te daria um aluguel médio de R$ 1.400. Enquanto esse fundo que eu citei para vocês, além de você poder entrar com R$ 4,90, você não precisa enfiar R$ 400 mil num único imóvel, você teria um rendimento médio aí de mais ou menos um 0,45% ao mês. Então, ó, daria algo em torno de R$ 1.800, tá? Então, uma diferença de R$ 400 num imóvel muito mais diversificado, que tem vários inquilinos, que você não depende de uma única pessoa para te pagar, investindo com R$ 4,90, né? Então, esse é só um exemplo. Tem fundos aí que são negociados na casa de R$ 11, tem ações que são negociadas também a 12, 15, 20 reais. Dá para você ir lá na bolsa comprar uma cota, uma ação e basicamente investir ali a partir de R$ 1 até o céu ao limite aí. Top? Top. Top. Beleza. Agora, terceira pergunta. Já sabemos que investimento, já sabemos que dá pra investir com pouco. Olha lá, mano. E agora, no que eu vou investir? Bom, galera, aí começa a complicar o assunto, mano. Vou tentar resumir aqui. Mas basicamente, primeiramente você tem que saber o seu perfil, né? Se você aceita as flutuações do seu dinheiro ou não, né? Se você é uma pessoa, provavelmente o pessoal mais antigo, o pessoal que tem pais aí mais velhos e tal, os pais têm medo e passaram esse medo para você, de medo de ver o dinheiro flutuando ali, tá? Então o que vai acontecer? Provavelmente você vai ser muito conservador e vai acabar alocando o seu patrimônio ali em tesouro direto, renda fixa, né? Que basicamente vai te dar um rendimento? Vai te dar um rendimento ali, pouco, né? Vai render pouco, mas vai estar sempre ali rendendo aquele pouquinho, né? Isso é o conservador. Se você é uma pessoa um pouco mais agressiva, para moderada ali, você pode começar um investimento em renda variável, mas você não precisa entrar com tudo em renda variável. Você pode basicamente montar uma planilha, vou deixar o card aqui em cima do meu vídeo que eu mostro a minha planilha de investimentos, de balanceamento de carteira, que é top. E basicamente vocês vão poder baixar ela gratuitamente lá. Mas enfim, você pode montar uma carteira, se você é mais conservador, você pode escolher talvez 10, 15, 20% da sua carteira para investimentos mais agressivos, né? No caso aí, ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, tá? Tem várias categorias de investimento, vou citar todas que eu conheço aqui para vocês. A gente tem basicamente tesouro direto, renda fixa, fundos cambiais, fundos internacionais, fundos multimercado, fundos de ações, fundos cambiais, fundos imobiliários, renda variável, ações, criptomoedas, ouro, investimentos no exterior, REITs, que são fundos imobiliários no exterior, enfim, né? Tem mais aí, não vou lembrar agora, mas é uma cacetada de coisa. Pirâmide não. Não vem com pirâmide pra cima de mim, não vem com DD Corporation, não vem com Unique Forex, não. Isso aí não é investimento, isso aí não é homologado. Aqui eu tô falando de coisa homologada, tô falando de coisa que funciona, coisa que o governo permite que você faça sem você ser preso, basicamente, né? Então, basicamente, qual que foi a pergunta mesmo? Qual que foi a pergunta? Vamos ver o script aqui, galera, calma aí. No que investir? No que investir. Então, basicamente, tem uma cacetada de coisas que você pode investir, tá? Só que você não pode sair investindo de qualquer jeito. Você tem que ter um balanceamento ali da sua carteira, saber o seu perfil, saber a sua tolerância a esse tipo de risco. Se flutua, se não flutua, dependendo se você comprar ações e tal. Então você tem que saber isso e montar uma carteira que seja condizente com o seu perfil. Basicamente é isso. Acho que é isso. É isso. É isso aí, mano. Pergunta 4. Como que eu faço para investir? Onde eu vou investir? Vamos fazer uma analogia aqui, ó. Quando você quer alugar um apartamento ou comprar uma casa, você vai onde? Imobiliária. Corretora imobiliária. Exatamente. Com investimentos é a mesma coisa. Existe uma corretora também, só que é uma corretora de investimentos. Do mesmo jeito que você vai lá na corretora de imóveis, tem um catálogo de imóveis para você alugar ou comprar, a corretora de investimentos é a mesma coisa, só que é uma corretora com catálogo de investimentos. Então lá dentro vai ter lá o Tesouro Direto, COI, renda variável, enfim, tá toda a cacetada lá reunida para você, tá?
A corretora, dependendo, ela cobra corretagens ou não, depende da corretora que você está operando, né? Obviamente, quanto mais cara a corretagem, a tendência é que o serviço seja melhor, tá? Via de regra. Mas pode acontecer de não. Pode acontecer de a corretora ser super baratinha e ter uma qualidade top também, né? No caso, hoje a gente tem aí Banco Inter, que é uma corretora isenta de taxas para você operar tanto ações quanto fundos imobiliários. A gente tem a Clear, que é isenta. A Easy Invest, essa semana, se eu não me engano, ela zerou as corretagens para ações também. E são corretoras que, assim, por ser gratuitas, o que acontece? Vai muita gente operar nelas e ela acaba dando umas travadinhas de vez em quando. Mas se você está operando por longo prazo, não faz diferença, a corretora está travando. Mas se você faz trade, aí já é perigoso. Porque se travar no meio da sua operação, chumbo. Basicamente é isso. Então você pode usar as corretoras de investimento. Vou citar algumas aqui. XP, Rico, Clear, Toro, Sofisa, Banco Inter, Nubank, que faz o investimento do CDI também, né? Tem uma série aí de corretoras que você pode usar. Beleza? É isso, Beleza. mano. É isso, mano. É isso. É isso. Caralho. Próxima pergunta, galera. Pergunta número 5. Manda aí, moleque. Então, quais são os riscos de investir? Os riscos de investir, mano. Os riscos de investir. Muita gente não começa porque tem aquele medo, né, mano? Aquele medinho, será que meu dinheiro vai sumir? Será que vai acabar? Vamos começar do primeiro ponto, ó. Se você escolher uma corretora homologada, seu dinheiro não some, tá? Você escolher uma corretora homologada pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Se você escolher uma das corretoras que está na lista, você basicamente já consegue se blindar de pirâmide, esse tipo de coisa. Então, esse é o primeiro medo, né? O seu dinheiro sumir. Isso aí já não existe se você usar uma corretora. Eu vou deixar o link da CVM aqui embaixo. Você pode até verificar se a sua corretora é homologada para investir. Eu vou até tentar deixar o card aqui em cima, que eu acho que eu já tenho um vídeo falando disso, inclusive, tá? Que é se você pode confiar na corretora ou não. O segundo ponto é você saber que tipo de investimento você está entrando. Citei vários aqui, desde tesouro direto até criptomoedas. É melhor você saber o que você está fazendo e investir em poupança, conhecendo a poupança, do que você não conhecer ações e sair investindo em ações. Tá? Então, parte desse ponto. Você tem que saber, você tem que conhecer o investimento, saber o que você está fazendo ali. Não adianta você querer investir em renda variável e não ter a menor ideia do que você está fazendo ali. Tá? Você tem que conhecer qual a flutuação média daquele ativo, qual a perspectiva de crescimento daquela empresa que você escolheu, né? Se ela tem perspectiva de futuro, se ela tem margens de lucro bacana para gerar lucro para você que vai ser acionista daquela empresa, se aquele fundo imobiliário tem imóveis bem localizados, se você vai saber lidar com a volatilidade dela na bolsa, que basicamente é a flutuação dos preços dela ali, né? Mas obviamente, se você escolhe um bom ativo que tem ali bons fundamentos, no longo prazo, assim, 90% dos casos você vai ganhar dinheiro, tá? Os grandes ganhos da bolsa, eles não estão na compra e na venda, eles estão na espera. Eles estão na espera. Deixa eu ver meu celular aqui, acho que é o Chicão, mano. Não, Chicão não. Então, basicamente, tá justamente na espera os grandes ganhos da bolsa. Você não vê grandes milionários na bolsa com 20, com 25 anos. Não tem, só se foi berço de ouro. Dificilmente você vê. Os grandes milionários da bolsa, eles estão lá com seus 45, 50, 60 anos, né? É o pessoal mais de idade. Por quê? Porque teve a paciência. Claro, eu sei que você quer enriquecer rápido agora, mas se eu te prometer isso é mentira, tá? Pirâmides prometem isso e seu dinheiro some no final. Então vamos fazer um negócio certinho, que funciona? Pode demorar? Pode demorar, mas você vai chegar, é certeza que você vai chegar, tá? Então o risco da bolsa, você tem que saber que tipo de investimento você está entrando. Se é uma renda fixa, é mais tranquilo, você meio que nem precisa analisar. Mas se é uma renda variável, uma ação, um fundo imobiliário, é bom você dar uma matutadinha ali. Vou deixar o link do meu curso aqui embaixo. Merchan. Próxima pergunta é: como é que eu faço para analisar uma empresa? Estudar ela Como que faz, hein, mano? antes de começar a fazer meus investimentos nessa empresa. Top. Bom, primeiramente você tem que ter a noção de que a ação, né, quando você compra uma ação, você está comprando uma empresa, você está comprando um pedacinho de uma empresa, uma fraçãozinha de uma empresa. Tem várias aqui, posso citar algumas. Itaú, VEG, Banco do Brasil, Petrobras. Quando você compra uma açãozinha dessas empresas, você está comprando uma pequena sociedade com aquela empresa. E se você está entrando como sócio daquela empresa, você tem que saber analisar aquela empresa, né? Então foi justamente a pergunta dele. E como que eu faço isso? Tá? Tem vários sites hoje que dão informações sobre isso, né? Sites confiáveis, ou até mesmo você buscar no site de relação com o investidor daquela empresa, né? Mas vamos lá, tem sites que reúnem todas essas informações e fica mais fácil a gente ver. A gente tem o Fundamentos, a gente tem o Pense Rico, do Vicente Guimarães,
A gente tem o do site do Eduardo Cavalcante, que é um site muito bacana pra gente analisar. E o que eu analiso, Lucas? Tem um monte de número lá, como que faz, né, mano? Como que faz? Basicamente, você vai olhar retorno patrimonial, que é basicamente o crescimento patrimonial, só que você não vai olhar só o crescimento do último ano. Você tem que olhar um histórico, você tem que olhar em períodos de crise, se ela performou bem. Tá? Eu não estou falando de cotação na bolsa, eu estou falando de dados internos da empresa, eu estou falando de saúde da empresa aqui. Não estou falando de preço na bolsa, esquece o preço da bolsa. Tá? Então você tem que olhar o lucro, se ela está gerando lucro nos períodos de crise, se ela conseguiu performar bem. Nos períodos de perenidade, ela conseguiu performar melhor do que as outras empresas do mesmo setor? Talvez seja um diferencial. Então você tem que analisar históricos, não só o do último ano. Se você analisa do último ano, você pode estar lidando ali com resultados não recorrentes, né? Às vezes ela teve um lucro top naquele ano, só que no histórico ela está performando super mal. Então já é um indício aí para você não comprar aquela empresa, né? Então tem várias visões de comprar ou vender essa empresa e tal, mas como que eu faço? Eu analiso o histórico dela de pelo menos ali até a última crise, ali algo em torno de 2012 até 2016. Eu gosto de analisar bastante esse histórico aí, porque ali eu consigo ver se ela conseguiu lidar bem com aquela crise, se performou bem no lucro, no patrimônio e tal, se ela conseguiu gerar mais receita, né? Eu sempre quero empresas com mais receita. O que é receita? Vendas, quero que ela venda mais, eu quero que ela tenha mais clientes, eu quero que ela gere mais lucro e eu quero que ela tenha crescimento patrimonial. E em alguns dos casos que ela pague dividendos, né? Os dividendos são os lucros que caem na sua conta por você ser acionista, você não precisa fazer nada. Claro, tem empresas focadas em dividendos e empresas que são focadas em crescimento, né? Então aí você tem que saber analisar ali, mas basicamente através desses sites você consegue ter bastante noção de como analisar uma empresa, fechou? Fechou. Fechou, mano. Última pergunta, é a última? Agora é a última. É a última, hein, galera? É o bônus, mano. Bom, você já citou sobre dividendos, né? Mano, E citei. a pergunta é: como os investimentos pagam a gente? Como que os investimentos pagam a gente, galera? Vamos ver aqui. Bom, como eu citei aqui, a gente tem várias categorias de investimento, desde o tesouro até criptomoedas, investimento no exterior. Vamos entender cada um, né? O tesouro, basicamente, ele rende diariamente, tá? O tesouro Selic, ele rende diariamente. Ou seja, você colocou R$1.000 ontem, hoje você vai ter um pouquinho mais, amanhã você vai ter um pouquinho mais. Então ele paga diariamente ali e você pode resgatar. Depende da taxa de juros que você contratou. Hoje, no dia que a gente está gravando, a taxa Selic, a Selic Over, né, está em 4,4% ao ano. Se a gente for converter isso aqui para rendimento diário, vamos fazer mensal, né, porque diário fica muito curto, mas vamos fazer um rendimento mensal aqui. Deixa eu calcular aqui para vocês quanto que vai dar mais ou menos. Então, ó, o Tesouro Direto ele rende na casa aí do 0,36% ao ano. Ou seja, se eu investisse R$1.000 em um mês, isso aqui ia virar mais R$3,59, ia virar R$1.003,59. Aí você vai tirar um pouquinho de imposto, vai te dar uns R$3 de rendimento no mês com R$1.000 investido. Então, isso aqui ele rende diariamente, no final do mês vai dar R$3,59. Tá? Então, o Tesouro Direto ele te paga assim. É meio que uma conta que fica rendendo lá, você pode sacar, né, para o dia seguinte. Basicamente é assim que o Tesouro Direto te paga, né? Tem outras categorias de tesouro, não vou entrar nisso agora, mas funciona da mesma forma, ele te paga diariamente ali. Tá? A gente tem também renda fixa, que é praticamente a mesma coisa, porém a gente tem algumas variedades a mais. A gente tem rendas fixas com vencimento para 2, 3, 4, 5 anos, e a gente tem renda fixa de liquidez diária, né? Liquidez diária significa que você pode resgatar no mesmo dia. Então, se você pegar um CDB com liquidez diária, você consegue resgatar no dia que você quiser, ele rende diariamente ali também, você pode resgatar. Já se você pegar uma renda fixa com longo vencimento, você vai ter que esperar até o vencimento, mas também rende diariamente. Se você acompanhar lá na sua corretora, no seu banco, você consegue ver que todo dia tem um pouquinho a mais de dinheiro, você só não consegue sacar, mas ele te paga diariamente e no vencimento cai o total mais os rendimentos na sua conta. Né? A gente tem também fundos de investimento que podem ter vencimento ou não, pode ter vencimento para um dia, para 30 dias, vencimento não, liquidez de resgate, né? De um dia, 30 dias e tal. Então, basicamente, você consegue resgatar, todos rendem diariamente também. Né? Vamos agora para a renda variável. Renda variável aí falando de ações e fundos imobiliários. Então vamos lá, vamos falar de ações aqui agora, né? Vamos falar das ações primeiro. Ela tem basicamente duas grandes formas de te pagar, que são os dividendos, né? Os dividendos são os lucros que aquela empresa te paga, né? Como assim? Vamos supor que você entra como sociedade numa padaria, 10% de uma padaria.
você vai receber 10% dos lucros dessa padaria, né? Então os dividendos são justamente isso. Você comprou uma açãozinha da empresa, você vai receber os lucros referentes àquela fraçãozinha que você comprou, né? Obviamente, quanto mais você comprar, mais você vai receber. É uma bola de neve. Então, ela pode pagar mensalmente, ela pode pagar bimestralmente, semestralmente, anualmente. Na hora de comprar a ação, é bom você olhar o histórico dela no site do Fundamentos que eu falei. Você consegue olhar o histórico, né? Ela pode pagar também juros sobre capital próprio, que é um tipo de dividendo, só que é um dividendo tributado, né? Não importa agora, é um tipo de dividendo também. E você pode lucrar também com o crescimento da cota, né? A valorização da ação, na verdade. Então, você pode comprar por 10, daqui 5 anos ela está valendo 40, 50, né? Obviamente, você só vai ganhar o lucro aí se você vender, né? Na minha visão, a ideia não é vender, é você comprar e lá na frente viver só dos dividendos, né? Então, basicamente são essas 3 formas que ela tem de pagar, né? Tem mais, na verdade, mas a grosso modo são essas aí. Tem subscrição, tem um monte de coisa aí, bonificação, enfim, tem uma série de coisas, mas a grosso modo são com dividendos, com juros sobre capital próprio e o rendimento da ação, né? Os fundos imobiliários, praticamente a mesma coisa, só que elas te pagam um aluguel mensal, né? Todos os fundos imobiliários normais aqui no Brasil, eles pagam mensalmente, mesmo jeito que você tem um imóvel e você aluga, você recebe mensal, o fundo imobiliário também te paga mensalmente. Então, basicamente, ali você vai comprar uma cota do fundo imobiliário e você vai receber o aluguel mensal referente à cota que você comprou todos os meses na sua conta, se for um fundo bom, né? Se for um fundo ruim, ele vai te dar calote, né? Por quê? Porque às vezes o imóvel que ele tem um inquilino horrível que não paga o aluguel, aí você obviamente não vai receber também, porque o inquilino não pagou. Então, toma cuidado com isso, escolha fundos imobiliários diversificados que tem, sei lá, 5, 10 imóveis dentro dele, e aí você se blinda, né? Porque se tem 10 imóveis, se um sócio ali, um inquilino não pagar, você vai receber 90% do aluguel, né? Em vez de receber 100, você vai receber 90, e não vai impactar tanto assim o seu aluguel mensal, né? Então o fundo imobiliário ele tem essa vantagem de você poder ali investir com pouco, não ter dor de cabeça com o inquilino, com a administração, com manutenção, com nada, e você recebe o aluguel ali na sua conta, pagando uma taxinha de nada ali para o fundo imobiliário administrar para você, né? Vamos lá, criptomoedas, como que elas te pagam? Não te pagam, você tem que comprar barato e vender caro, basicamente. Falando aí do Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Zcash, tem um monte de cacetada aí de criptomoedas. É um negócio um pouco mais especulativo, né? Não é para você colocar grandes quantidades nisso. O limite da minha carteira para criptomoedas é 3%, eu não coloco mais do que isso, porque justamente se quebrar esses 3%, não vai me destruir. A gente tem também ações no exterior, mesmo esquema, só que normalmente elas pagam trimestralmente. Então quando você compra lá, sei lá, Apple, compra ações da Apple, vai normalmente pagar trimestralmente. Então tem várias formas, cada investimento tem o seu jeito de pagar. É bom você saber, antes de você entrar no investimento, para você saber, né? Porque, poxa, aí às vezes não cai o seu dinheiro lá, você fala, meu Deus, estão me dando calote e tal. Mas é porque você não sabia. Então toma cuidado aí, galera. Beleza? Então acho que é isso, né, mano? Isso aí. Essas foram as primeiras 7 dúvidas que eu tive. Olha lá. Comecei a entrar nesse mundo de investimentos. E agora, mano? Agora você tá viciado. Agora eu tô viciado, não consigo mais parar. É top, né, mano? Você coloca a primeira vez ali, você já quer colocar mais e mais, fica viciado. Toda hora querendo colocar mais dinheiro. Não. Top, mano, top. E aprender cada vez mais, né? Bom, galera, então aí se você gostou, faz o quê? Não. Travei. Erros de cena, moleque. Então é isso, galera. Se você gostou, faz o quê, mano? Se inscreve no canal, deixa aquele like. Like maroto, mano. É like. Like. Então é isso, galera. Se você gostou, deixa o like favorito, deixa o feedback aí na área dos comentários. Se você gostou, não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Então, Lucas aqui, aquele abraço. Falou, até. Valeu, Rodrigo. Valeu. Tamo junto. Até mais, mano.